Mulheres, você quer mais atenção do marido? Sim? Sim. Então dê mais atenção para o seu marido. É o que diz ali. Tudo quanto você quer que façam para você, primeiro você deve fazer para os outros. Eu tenho certeza que ontem muitos irmãos que tiveram a oportunidade de estar aqui foram bem servidos. Amém? Então, o próximo, faça você também. Seja você também solução, seja você também bênção uns na vida dos outros, porque o Senhor nos chamou para isso, para amar, para servir e para perdoar. Amém? Então, quero agradecer a todos, foi muito especial mesmo, e que a gente possa continuar, e a gente é uma igreja muito ativa, sempre temos alguma coisa ou outra. Na próxima semana, no próximo sábado, vamos ter casamento aqui já também, né? Tem um grupo de casamento aí, você sabia disso? Mas tu não tem idade para casar ainda, homem. Ah, tá bom. Amém. Glória a Deus, é. Então, homens, mulheres que ainda não se apresentaram diante do Senhor para, de fato, ter um cordão de 3 dobras, né? 3 dobras. Não é o W de Wilson, tá? Tem sabe que ele tem esse agora, né? Faz o W aí de Wilson, tá? Não é candidatura, tá? Mas o cordão de 3 dobras, né? Marido, esposa e Deus, né? Então nós precisamos apresentar diante de Deus esse compromisso, essa aliança, para sermos abençoados. Então, se você ainda não tem feito isso, procure aí as irmãs aí, a Sabrina e etc. aí que estão, a Jana, né, Jana? Né, que já estão aí na fila. A Jana tá para o outro mês já também, né? Aí final de novembro. Então, temos já aí alguns candidatos aí para o casamento. Candidatos não, já estão casados, né? Então, vamos, né, fazer tudo certinho. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, quero também trazer uma palavra na semana passada, assim, na semana passada, né, a família aí da nossa irmã Maria, ou melhor, da nossa irmã Daniela, né, ela perdeu a sua mãe, ela estava internada já há alguns dias no hospital aqui em Estância, depois foi levada para Parobé. Eu tive o privilégio de conhecer a dona Maria de Lourdes Pereira, que faleceu aos 66 anos, ela estava internada no hospital ali em Parobé, e conversei com a irmã, com o irmão, né, a família que congrega conosco aqui, e a gente esteve ali. E eu tive a oportunidade de conhecê-la e também poder falar do amor de Jesus para ela, de poder apresentar Jesus Cristo, né, e para a honra e glória do Senhor, ela recebeu de coração, ela, né, aceitou, ela não tinha muitas possibilidades de poder falar naquele momento, mas com lucidez ela ouviu, ela entendeu, né, e eu percebia que ela também sentiu a presença de Deus ali, e eu creio que hoje ela está com o Senhor, né? E quero trazer uma palavra aqui, Eclesiastes, por gentileza, capítulo 3, verso 1 e o verso 2. Nosso tempo aqui, meus queridos, ele é passageiro, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode voltar, deixa o verso 1, por favor. A Bíblia, quando ela fala tudo, tudo é tudo. Eu quero que você entenda isso. A nossa vida, ela vai ter ciclos, ela vai ter momentos, e talvez algo que hoje talvez seja muito bom que está acontecendo, talvez algo que talvez possa ser muito ruim até o que está acontecendo hoje, vai passar. Vai mudar. Porque a vida ela é feita de tempos, de ciclos. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Todas as coisas vão acontecer por um determinado período. Vão iniciar num tempo e vão terminar num tempo. Assim como também a nossa vida. E o verso 2 ali diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. É tão bom quando nasce, não é? A gente se alegra, a gente festeja, a gente fica empolgado, a gente até nem dorme, né? De tão feliz, né?
Mas quando chega o tempo também que esse corpo, que ele foi sim criado para durar eternamente, mas por causa de uma escolha, de uma decisão pelo pecado, ele é temporário, porque a palavra de Deus diz que o homem veio do pó, e ao pó ele vai tornar. Ele vai tornar. E para nós que cremos no Senhor, a morte ela não deve ser um luto eterno. Mas nós devemos também nos alegrar. Paulo ele disse assim, que morrer para mim é lucro, mas viver é Cristo. Viver é Cristo. Deus, a Bíblia diz também que o Senhor vê com pesar a morte dos seus filhos. Queridos, família, né? É só um tempo. E logo vamos nos encontrar de novo. É só um tempo. Isso para todos nós, é só um tempo. E o dia que o Senhor nos chamar, o dia que o Senhor nos recolher, é porque chegou o nosso tempo. Tem um pastor, eu até ia falar isso depois, mas eu vou falar agora. E eu acho que vem muito a calhar com esse momento agora. Deixa eu anotar, deixa eu pegar aqui onde eu anotei. Aqui. O nome desse pastor é Robert Machen. Ele era um escocês. Ele viveu por 29 anos apenas. E ele tem uma frase dele, que eu conheci há pouco tempo, mas que ela é bem conhecida, que ele falou no final da sua vida, no leito de morte, para um amigo. Ele disse assim, Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Sabe do que cavalo ele estava dizendo? Era ele. Ele estava falando dele, porque ele não cuidou bem da vida dele, ele não cuidou bem do corpo dele, ele não cuidou da sua vida. E por não ter cuidado bem da sua vida, aos 29 anos, ele teve que parar de entregar a mensagem que Deus entregou para ele. Então, é importante que a gente possa ter equilíbrio na vida. E é por isso que nós falamos e pregamos muito aqui a respeito de que nós somos corpo, alma e espírito. E que nós precisamos aprender a cuidar de cada uma dessas áreas da nossa vida. Porque assim como é muito bom e é maravilhoso nascer de novo com Cristo, porque um dia Ele vai nos recolher para a vida eterna com Ele, é importante que durante esse tempo que estamos aqui, que é um tempo de preparação, nós preparemos a nossa alma e o nosso corpo. Porque a intenção de cada um de nós não é morrer cedo, amém? É durar bastante, não é? Mas principalmente com saúde. Com saúde. E às vezes nós somos negligentes com o cavalo que Deus nos deu. Damos mais importância para as outras coisas e não cuidamos desse corpo, desse cavalo, né? Que é para cavalgar, que é para levar, que é para fazer. Então, quando nós não cuidamos, não nos preparamos, não fazemos aquilo que, de fato, Deus ele tem nos chamado a fazer, às vezes a gente vai abreviando o nosso tempo. João 14, verso 1 ao verso 3, aqui o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós
também. Essa é a promessa. Essa é a promessa. É isso que o Senhor ele nos chamou. Por isso que ele veio e disse, ó, eu sou o caminho. E a gente às vezes se perde por tantos caminhos, né? Por tantos eu acho isso, eu acho aquilo. Eu sou assim, eu sou assado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor nos criou para sermos? E a gente às vezes vai perdendo muitas coisas boas da nossa vida, porque a gente vai desviando o caminho, onde Jesus não é o verdadeiro caminho. Ele diz que Ele é o caminho. Então, se você está perdido, se você não sabe por onde está indo, se você, porventura, está confuso, existe um caminho que te leva à solução da sua vida. O nome dele é Jesus. E ele também diz que ele é a verdade. Ou seja, tudo aquilo que você precisa como resposta, para tornar claro, e que tem dúvida, você vai encontrar nele. E quando nós aprendemos a andar no caminho que é Jesus, e viver a verdade, o ensino, os princípios que ele trouxe, aí nós vamos desfrutar da vida que verdadeiramente o Senhor nos fez para que nós possamos viver. Será que nós estamos vivendo o que o Senhor nos criou para viver? Você já parou para pensar nisso? Eu teve um tempo, quando mais jovem, eu me perguntava assim, por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Sabe aquela coisa assim, e talvez você já tenha até mesmo se perguntado isso ou não sei, mas a gente fica com alguns questionamentos na vida, né? Ou porque às vezes está sofrendo muito, passando por problemas, e aí tu começa, por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está assim? Por quê? Sempre querendo encontrar uma resposta onde? Fora de nós. Fora. No outro, em alguém, numa instituição, no governo, no pai, na mãe, no trabalho, no presidente. Sempre querendo encontrar uma resposta fora. Só que a resposta está dentro. Jesus ele disse assim, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, aqui ele fala que ele foi preparar um lugar para cada um de nós, para que quando ele voltar, nós possamos ir juntamente com ele. E por isso que ele disse assim, fica tranquilo, não se turbe o vosso coração. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque eu vou voltar. Fica tranquilo. Fique em paz. Porque também eu vou te buscar. E não é para qualquer lugar. É para um lugar melhor. Amém? Mas isso é para quem crê. Como ele diz, credes em Deus e crede também em mim. Você crê no Senhor? Então descansa o coração. Relembre, traga à memória as coisas boas. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e te alimenta da verdade, o que diz o Salmo 37. E quando nós fazemos isso, quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, não importa o desafio, seja vida em vida, ou seja no dia da morte. Salomão falou, melhor é ir na casa do luto do que a casa que está em festa. Porque quando está tudo em festa, é tudo bom, né? Tu nem olha os defeitos, tu não vê nada. Agora, no dia do luto, aí tu começa a contemplar realmente o que estamos fazendo da nossa vida. No dia do luto, a gente começa a contemplar o que a gente tem feito. Amém? Não precisamos viver em luto, porque vivemos no Senhor, amém? E nele nós temos a promessa da vida eterna. Mas nós precisamos lembrar e contemplar todos os dias o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e para onde estamos indo. Amém? Que Deus conforte, que Deus console. Saibam que vocês têm nosso apoio, né? O que precisarem, estamos à disposição. Que Deus abençoe a família. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Nós somos igreja.
Quem é a igreja aí, eu quero saber. Então olha para o seu irmão do lado aí. E olha bem para essa igreja que está do teu lado aí. Para você não se esquecer de que, assim como eu, assim como você e esse irmão que você está vendo, nós somos chamados para amar uns aos outros. Nós somos chamados para amar uns aos outros. Nós fomos chamados para amar uns aos outros, assim como Cristo, Ele também nos amou primeiro. E amar não é lamber. Amém? Amém? Amar não é passar a mão na cabecinha. Amar não é isso, gente. Amar é ser verdadeiro. Amar é ser justo. Amar é falar a verdade. Amar é ser correto. Amém? Amar não é lamber. Não é passar a mão por cima das coisas erradas. Mas é ser verdadeiro. É por isso que a gente sempre fala, né, que amigos de verdade não enchem uma mão. Porque o amigo de verdade não quer saber se tu gosta ou tu não gosta. Ele fala na lata, não é? Ele é verdadeiro. E isso é amor. Amor, segundo a Bíblia, põe na 1 Coríntios 13, por favor. Sabia que amor é mandamento, gente, não é sentimento? E a gente sabe, mas eu não estou sentindo. Eu também hoje não estava sentindo de vir no culto. Todo dolorido de ontem, né? Mas por amor a vocês eu estou aqui. Amém? Olha o que fala o poema do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Está falando aqui de mistérios, né? Crente gosta de mistério. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. E olha como é tremendo isso, né? Quando tem uma pessoa que tem um dom como esse, nossa, chove gente debaixo, né, do teu guarda-chuva, da tua sombra. É ou não é? Eu conheço gente assim. Eu conheço pastores que são profetas, que têm o dom da revelação. Conheço pessoas com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita resposta. E aí o que as pessoas mais querem é o que ele tem, e não o que ele é. Ainda que eu tenha todos esses dons, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, irmão, ora por mim, né? Tu tem fé, a tua oração é melhor que a minha. Se eu não tiver amor, nada disso se aproveita. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, como que é o amor verdadeiro então? O amor é paciente. O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana. Não se ensoberbece. Deixa aqui, que essa palavra ali é forte e o que está acontecendo nos dias de hoje é maligno. Diga maligno. Ciúme é maligno. Ciúme é maligno. Seguidamente a gente tem visto na mídia homens sendo baleados por mulheres por causa de ciúme. Não estou defendendo ninguém aqui, tá? Mas nada justifica você matar o outro. Nada. Nada. Eu estou falando aqui ainda do extremo, né? Mas tem coisas aí que misericórdia, que por causa do ciúme. Queridos, eu sei, porque eu já fui vítima de ciúme. Mas quando mais jovem, antes do meu casamento, passei por um relacionamento em que o nível de controle, o nível de absurdos era gigantesco. Então eu sei muito bem o que é isso aqui. Isso aqui não leva a nada.
só leva à destruição. Então, eu quero dizer para você hoje aqui, olha só, nem isso aqui nem estava, tá? Chegou agora, talvez é porque você chegou aqui, amém? E para quem está ouvindo, sabe para quem é. Talvez não é para todo mundo, pode ser para um. Então, aguenta o coração para você curar. É para você ser curado disso aqui. Eu quero dizer para você, se liberte dos ciúmes, porque isso vai prejudicar o resto da sua vida. Você nunca vai ter um relacionamento sadio, porque o problema não é o outro, o problema é você. E eu falo isso com amor. Se cure, se liberte disso, porque isso é maligno. Amém? Então, o amor é isso, gente. O que mais fala do amor? O amor, ele não se conduz inconveniente. E como às vezes tem gente inconveniente, se metendo onde não deve, fazendo o que não deve, na hora que não deve, metendo o bedelho onde não deve. Ser inconveniente é terrível. E eu vou dizer, uma grande parte dessas coisas que a Bíblia trata aqui, e ela trata pontualmente, a pessoa às vezes ela não se percebe. Ela não se percebe. Não se percebe. E aí precisa de você, irmão, ou de você, parente, ou de você que tem entendimento, tem clareza, tem discernimento, de chegar com o irmão e dizer assim, irmão, olha só, tal coisa. Tu percebe isso? Tu acha que isso é sadio? Tu acha que isso está sendo bom, proveitoso para a tua vida? É isso que um irmão faz. É isso que você deveria fazer. É isso que nós, como igreja, fomos chamados para fazer. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, queridos. Agora, quantos fazem isso? Hã? Vê as coisas e se escondem. Vê as coisas e não falam. Vê as coisas e tem medo. Vê as coisas e, mas eu não vou me dispor, você não é comigo, você é com o pastor. Não. A Bíblia em nenhum momento fala, o pastor tem que... Não. Isso é para todo aquele que ouve a palavra do Senhor, crê no Senhor, se tornou filho do Senhor e foi chamado pelo Senhor. Isso não é meu compromisso somente, não. Sabe o que a palavra pastor, ela vem de pasto. Sabia? Porque pastor não é dono de ovelha, ele é dono do pasto. Eu não sou seu dono. Eu tenho que ter o pasto para dar para as ovelhas. Amém? Então o pasto é minha responsabilidade, ou seja, o alimento que você precisa, a palavra que você precisa, a direção que o Espírito dá para mim, para alimentar a sua vida, para que você seja bem alimentado espiritualmente no Senhor, e tenha direção e tenha caminho para a sua vida, porque o pastor não é dono da ovelha, eu não sou seu dono. Mas as ovelhas, elas andam juntas, não andam? Não andam em rebanho? Para onde uma vai, a outra vai atrás. Tem umas que são meia braba, né? Tem umas que querem pular cerca, são meia rebelde, né? Que uma vai para o lado, elas vão para o outro, e quer puxar a manada para o outro lado, mas logo se ajeita, né? Ou senão o pastor vai lá e, como é que é? Tira a lã, né? Como é que faz? Né? Dá uma ajeitada nela, né? Amém? Então, queridos, o amor é isso, ele não se conduz inconveniente, ele não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não vou ler até o final, porque eu já estou fugindo da mensagem que eu tenho para compartilhar. Mas o amor é isso, e nós somos chamados a amar uns aos outros no Senhor. Então, que nós possamos desenvolver o hábito de amar com entendimento. E não só porque eu quero, não só quando eu quero, não só porque eu sinto, mas amar todos os dias. Amar com responsabilidade. Amar com responsabilidade. Eu faço não porque eu sinto, eu faço porque eu entendo. Eu faço não só porque eu quero, eu faço porque é minha responsabilidade. Amém?
Porque se fosse assim em casa, né? Imagina, ai, não quero lavar louça hoje, não quero nenhum dia, né? Como é que fica a casa? Dá vontade, mulheres, todo dia lavar roupa? Nenhum, né? Mas tem que lavar, né? Porque, eu quero ver ele bonitinho, né? Amém? Queridos, quero falar hoje, o tempo que Deus me permite ainda, falar sobre a porta do monturo. Coloca para mim Neemias, capítulo 3, verso 14. A gente tem falado sobre as portas, né, de um homem que restaurou os muros, que fala a respeito de limites, fala a respeito de proteção, e as portas, elas falam a respeito de vontades. Vontade é uma coisa interessante, não acho? Porque vontade todo mundo tem. Eu tenho vontade de ser rico, mas alguém tem? Hã? Eu tenho vontade de morar na praia, todo dia acordar, né? Aquele sol, aquela praia. Eu tenho muitas vontades, mas nem tudo dá para fazer. Um dia, se Deus quiser, algumas, e Ele permitir, a gente faz. Mas tem vontades que a gente tem, mas não dá, agora não dá. Às vezes tem vontade de usar o cartão, não dá. Né? Às vezes tem vontade de comer fora, não dá. Mas tem gente que vai mesmo assim. A gente tem um monte de vontade. E por isso a importância de a gente aprender que cada porta representa uma das vontades. Alguma área da nossa vida. E a gente precisa saber dominar e governar as nossas vontades. A gente precisa aprender a colocar os muros no devido lugar para dar os limites e ter os domínios e ter governo da nossa vida aonde está desgovernado. Sabe aquele trem desgovernado? Meu Deus, o estrago que faz. Às vezes a nossa vida está assim. Nem olho. Nem vou olhar as contas, né? Vou gastar. Depois eu vejo o estrago. Sabe qual é o problema das pessoas na área financeira? É que elas nunca querem olhar o que elas gastam. Porque o dia que ela parar para olhar, ela não sabe o que vai fazer, ela continua naquela vida, daquele jeito. Então, aqui diz que a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas, com seus ferrolhos e trancas. Só o 14. O que significa, queridos, a porta do monturo? Monturo significa lixão, lugar de descarte, lugar de desova, lugar onde as pessoas colocam as coisas que elas não utilizam mais. Provavelmente tem alguns lugares aqui na cidade, né? Esses dias teve ali na frente da casa da Nara, né, Nara? Nossa, virou um baita do monturo. A prefeitura determinou que ele era um ponto de coleta. Eu fiquei apavorado, gente, de tanto lixo que as pessoas traziam de tudo que era lugar e colocaram ali na frente da praça. Monturo. Lugar onde é a desova, onde tudo que não presta a gente vai colocando. Então, esse lugar, a porta do monturo, era onde eles colocavam o que sobrava, o lixo da cidade. E por essa porta, então, passava todo o lixo da cidade. Olha o que diz ali em Lucas capítulo 14, 34, 35. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor do sal? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele está trazendo, então, um paralelo, né, da questão aqui que nós devemos ser sal, e falando aqui no caso de que quando nós não somos sal, sal é algo que conserva, sal é algo que dá sabor. E quando uma pessoa ela não é sal, ela não conserva, ela não tem domínio de si, ela não traz, não é uma pessoa diferenciada, ela não pratica a verdade, ali diz que não presta. Nem para a terra, e muito menos para jogar no lixão. Olha
a comparação que Lucas faz aqui em relação a isso, em relação à nossa vida. Quando nós não desenvolvemos o propósito, o chamado, o dom, o talento que Deus nos deu. Então, nós precisamos desenvolver na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos entregado. Porém, há coisas em nós, quando nós conhecemos a Cristo, porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Quando nós nos encontramos com Cristo, o que é a primeira obra que o Senhor faz em nós? É no corpo, na alma ou no espírito? No espírito. O nosso espírito passa a ter vida, passa a ter relacionamento com Deus. O nosso espírito é vivificado. Mas agora eu pergunto, e as outras áreas da nossa vida? Como fica? Por isso que Jesus falou assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde, e vocês então acharão descanso para as nossas vidas. O aprender, o conhecer, o se achegar a Cristo, é o primeiro momento onde nosso espírito, então, ele é vivificado. Agora, o aprender com Cristo, ele começa a mudar o nosso relacionamento com Deus, e também vai mudando tudo aquilo que está dentro de nós, na nossa alma. E o que será que tem na nossa alma? Hein? Eu tenho certeza que você, em algum momento, já pensou assim. Talvez nem todos, né? Mas eu queria ser uma mosquinha, só para ver o que está acontecendo lá, né? Pois é, Deus não é a mosquinha, mas Ele sabe exatamente o que está acontecendo aí dentro de cada um de nós. Ele sabe exatamente qual o lixo, qual o descarte, qual desova, qual é aquilo, o que é aquilo que está cheirando mal dentro de nós. Deus sabe. Porque no lixo, fede, não fede? Cheira mal, não cheira? A gente às vezes está tão bonitinho por fora, e por dentro está, né, poluído. Está feia a coisa. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que põe para dentro, é o que sai para fora. Porque é o que está dentro. Porque é o que está dentro de nós que nos contamina. Porque é o que está dentro de nós que gera esse odor. Nós precisamos aprender a trabalhar a porta do monturo, para que a nossa vida ela realmente possa passar por um processo de restauração. Essa porta, queridos, ela precisa ser restaurada para fazer uma limpeza. Tirar todo o lixo que tem nas nossas vidas. Quais são as fraquezas, quais são as impurezas que talvez está dentro de nós, que estão dentro da nossa vida e que a gente precisa tirar para fora? O que não está cheirando bem? O que talvez você chega diante do Senhor e você não pode dizer assim: Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque eu falei isso. Obrigado porque eu estou com ciúme. Né? Obrigado porque eu falei mal. Obrigado. Dá para dizer isso para Deus? Não dá, né? Não dá. Porque a gente sabe que Deus não aprova essas coisas. Deus sabe que isso não é legal. Às vezes, queridos, nós temos alguns conceitos mal construídos dentro de nós. E esses conceitos, eles vão nos levando a agir, a nos comportar de uma maneira contrária à vontade de Deus. Que conceitos, pastor? Geralmente esses conceitos são herança. Herança que a gente carrega de família. Herança que a gente carrega de amizades. Herança que a gente construiu, porque a gente vai criando conceitos, ideologias pessoais, internas, a respeito de coisas, de pessoas, do mundo, e que se a gente for ver, quando se depara com a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus não se agrada. Mas a gente continua com aquilo, e eu vou indo na igreja. A gente continua com aquilo, e eu vou indo na igreja. E às vezes o tempo vai passando, e a gente continua com esses conceitos maus, que foi mal construído. E a gente precisa fazer isso.
Assim foi com o povo lá na Torre de Babel, não foi? Não, mas nós vamos ficar aqui, galera. Vamos ficar aqui, nós vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre, nós vamos chegar lá no céu. Vamos ficar todo mundo junto. E Deus disse para eles o quê? Se espalhem. E eles criaram um conceito, construíram um conceito. Não, vamos ficar aqui. Mas Deus disse, vão e se espalhem pela terra. E é por isso que hoje um fala chinês, o outro fala japonês, o outro fala italiano. Até bonito as línguas, né? Mas ninguém se entende. Foi o que Deus disse na sua palavra. Vamos confundir a língua deles, assim eles não podem se comunicar mais. E eles tiveram que se separar. Cada um pelo seu povo, sua tribo, e assim foi. Assim aconteceu na palavra de Deus. Não adianta a gente jogar o lixo fora se a gente não fechar a porta. Sabe aqueles dias de vento? Ou o cachorro vai lá, mexe de novo e traz para dentro de casa? Não adianta. Não adianta você tirar o lixo para fora e não fechar a porta. Vai continuar entrando lixo. O lixo volta. E a gente tem que aprender a fechar as portas da nossa vida que estão abertas. Por que as pessoas, queridos, elas acabam voltando a cair nos pecados do passado? Por quê? Porque as pessoas, elas até por um período ali, elas reconhecem e elas dizem, eu não quero mais isso. Então elas tiram um pouco do lixo para fora, mas não fecham a porta. Elas não permanecem, não continuam aprendendo, não continuam amando, não continuam servindo, não continuam perdoando. E aquilo é um momento, parece que é um fogo de palha. Por que a palavra de Deus fala em Apocalipse? Diz assim, olha, eu tenho algo contra ti, igreja, que você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Volta-te, arrepende. E a gente não tem mais tempo para brincar, gente. A gente não tem mais tempo para brincar. Muitas pessoas se perdem porque as portas que estão destruídas, gente, com as vontades enfraquecidas, e por isso coisas do passado voltam a operar de novo na nossa vida. Como eu falei antes, as portas, elas são vontades. E quando essa vontade, essa porta está destruída, é porque a tua vontade ela é fraca. O teu domínio, o teu governo sobre alguma área da nossa vida ela é fraca. Então, quais comportamentos e hábitos aí a gente precisa tirar para fora? Eu vou citar alguns aqui. E aí você revisa aí em você o que talvez precisa tirar para fora, né? Talvez por inconstância, a pessoa inconstante. Outro, uma pessoa explosiva. Talvez é mais fechado, né? Muito introspectivo, não permite nada. Outro deprimido, pessoa deprimida. Alguém violento. O outro talvez é covarde. Alguém, um nível de timidez muito grande e que impede ela de desfrutar muita coisa. Outra pessoa muito indecisa, nunca toma decisão, nunca sabe para onde vai, o que quer. Outro soberbo, sempre é melhor, é bom, o dele sempre é melhor que os outros, né? Maledicência, né? Sempre falando mal de alguém ou de alguma coisa. A mentira. Mas é só aquilo, mas é uma mentira. O povo não peca na coisa grande, o povo peca na pequena. E a pequena abre a porta, abre outra e abre outra. Quando vê, é tanta coisa que a pessoa nem se fraga mais, que ela já não está mais fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Porque está tão fraca nas vontades das coisas certas, que quando vê, caiu no pecado grande. Se a gente pode dizer isso, né? Porque pecado para Deus é pecado. A consequência que é diferente, né? Outro engana. Fala uma coisa, outra fala outra, sempre faz um jeito, né? Outra, falsidade. Pessoa falsa. Na frente de um é uma coisa, nas tuas costas é outra. Saiu, fala de ti, na tua frente, oi, tudo bem?
Falsidade. Pergunto, amados, é isso que o Senhor quer para nós? Mas eu entendo que existe um processo, existe um tempo, como eu falei, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito, ele passa a ter vida. Mas a alma e o corpo, eles precisam passar por um processo de restauração. Restauração. Mas uma pessoa só muda quando ela quer mudar. Uma pessoa só muda quando ela identifica que ela precisa mudar. Uma pessoa só muda algo na vida quando ela reconhece que aquilo para ela, na vida dela, não é bom. Mas nós temos a palavra como luz. Nós temos a verdade de Cristo como um caminho para nós. Por que continuar vivendo coisas? Por que continuar com lixo dentro de nós, se o Senhor nos chamou para sermos santos? Essa semana a gente teve uma conversa lá em casa com as crianças, e a gente falava, em algum momento eu falei de santo, e ela disse, mas por que santo? E eu disse, porque a Bíblia chama que os filhos de Deus são santos. E aí ela fazendo um comparativo do santo com aqueles outros santos, sabe? Sim? Esse não é esse tipo de santo. Se bem que Paulo é chamado São Paulo, Pedro, São Pedro, João, São João. Por que é esse nome? Porque eles são santos. Santos por quê, pastor? Porque eles são santificados no Senhor. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós cremos, ele nos justifica e nos santifica. Por isso nós somos santos no Senhor. Não que somos perfeitos, não, mas nós somos santos do Senhor. Diferentemente daquele outro tipo de santo que a gente vê, né, em que muitas vezes há preces para esse santo. Só que, queridos, a Bíblia diz, ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, não há o que fazer, porque a Bíblia diz que há só um advogado para nós, que é Jesus Cristo, que ele intercede, que é o nosso advogado diante de Deus, e não tem mais ninguém. Pedro, não de São Paulo, são todos eles santos, sim, biblicamente falando são. Nós também, você também é santo, porque a palavra nos diz que nós somos. Mas o pedido, a oração, se dirige a Deus em nome de Jesus. Amém? Então, o Senhor nos chama para a santificação. E por que essas coisas ainda existem em nós, queridos? Já falei antes, porque nós estamos vivendo um processo, e esse processo é um processo de restauração. E eu já vou caminhar aqui para o final, porque as horas já avançam, né? Tem uma frase aqui, e eu gostaria de ler ela, que foi esse pastor que eu comentei antes, aquela história do cavalo, e que ele trouxe, eu achei muito interessante, vem muito a calhar com essa mensagem aqui. O Robert McCheyne, ele disse assim, ó, eu beijei a rosa, nem pensei sobre o espinho, ou seja, entreguei-me a todos os prazeres divertidos e atraentes do mundo, e não pensei na doença, no sofrimento e na morte. E às vezes, né, a gente fica falando isso, essas coisas, pensando, só hoje, só agora, eu sou novo, tenho a vida toda pela frente, mesmo? Porque a Bíblia diz que Jesus ele vem como ladrão. Você sabe quando o ladrão vai entrar em casa? Não, né? Jesus ele vem como ladrão. E depois ele diz assim, depois então ele fala o seguinte, ó, não coloque seu coração nas flores deste mundo, pois todas elas têm alguma corrupção. Aprecie a rosa de Saron, que aqui ele faz então um comparativo a Jesus Cristo. Mais que tudo, pois ela não muda, ou seja, Jesus não muda. Viva mais perto de Cristo do que dos santos, para que, quando eles forem tirados de você, você ainda possa tê-lo para apoiar-se. Amém? É um tempo, queridos, que a gente precisa buscar a santificação.
Se você quer ver coisas de Deus acontecendo na sua vida, tire o lixo para fora. Restaure as portas da sua vida. Tire o lixo de dentro e põe para fora. Não fique acumulando. Porque uma hora, ele pode estar bem embaladinho, mas uma hora aparece. Porque vai acumulando. Não é assim? Você põe um lixo hoje ali na lixeira, amanhã põe outro, amanhã põe mais outro, amanhã põe mais outro, uma hora a lixeira não dá conta. E começa a ficar aparente, evidente. Qual o lixo que precisa ser colocado para fora? Coloque para fora e feche essa porta, não deixe mais que ele entre. E para mim finalizar, Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Pode continuar. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Queridos, quando nós temos comunhão com Cristo, o Espírito Santo, ele renova, ele regenera todas as coisas ruins da nossa vida. Ah, eu fumo, pastor. Te determina. O Espírito Santo, ele renova, ele regenera, ele restaura. Ah, pastor, eu bebo. O Espírito Santo na sua vida, ele transforma todas as coisas. Ah, pastor, eu tenho ciúme. O Espírito Santo. Não importa qual lixo, não importa qual problema, não importa. O Espírito Santo em nós, quando nós buscamos o Senhor, nós buscamos nos santificar, todo o lixo sai fora. E tudo muda. Jesus olhou para aquela prostituta, Jesus olhou para aquela mulher em adultério, que qualquer um de nós talvez ia dizer assim, nem chega perto de mim, sai perto do meu marido. Não queria nem perto. Jesus assim, olha, nem eu te condeno, só levanta daí, está regenerada, está renovada, está perdoada, só não faz mais, tá? Continua, bota o lixo para fora e continua a tua vida, vai. Se nem Deus lembra dos teus pecados, porque Ele lança tudo no mar do esquecimento, querido, não puxa para você, não carrega o que não é seu, não continua mais com isso. Fecha essa porta de uma vez por todas, abandona isso, e vive em paz, vive com alegria, vive no Espírito, porque viver é uma tristeza, porque viver se escondendo, é uma tristeza, queridos, saber que irmãos, saber que crentes aí, hoje, vivem se escondendo, se esconde do pastor, se esconde dos irmãos, se esconde de vir na igreja, porque se souber, mas Deus sabe. O que diferença vai fazer eu saber? O meu trabalho é dar o pasto. As ovelhas são do Senhor. Você é do Senhor, querido. Se você comer o pasto que eu dou, você vai bem. Agora, se você não quiser, vai passar fome, vai ficar magro. E aí, quando o lobo vier, ele pega os mais doentes, fraquinhos, porque não consegue correr dele. É uma parábola, mas é isso que acontece. Amém?
Vamos louvar? Vamos ficar de pé, queridos. Quando nós restauramos as portas da nossa vida, nós estamos dizendo para nós mesmos que agora tem autogoverno na minha vida, que agora tem domínio sobre a minha vida, que agora eu governo as minhas vontades, que agora tem limites na minha vida. Quando eu restauro as portas da minha vida, quando eu restauro, quando eu entrego no Senhor, quando eu faço, quando eu coloco diante de Deus e me posiciono, a gente vai errar, mas não aceitar e não continuar no erro é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. E eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente. Eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa sábia. E a sabedoria é isso. E a sabedoria é assim. E ela vem do alto. E ela vem de Deus. A verdade, meus amados, ela não é para ofender ninguém, mas ela é para salvar. A verdade, ela nunca foi para machucar ninguém, mas a verdade, ela veio para curar. A verdade, ela veio para restaurar. É tirar cada um de nós que está num lugar que não fomos criados para estar, para nos colocar no lugar devido. Num lugar de paz, num lugar onde nós temos a boa proteção, a mão de Deus sobre nossas vidas, num lugar onde nós temos resposta para as nossas necessidades, e um lugar também que somos resposta para as necessidades. Agora, quando você diz assim, ó, pastor, esse é o meu jeito, eu sinto muito, porque você já chegou ao teu limite, porque você já chegou no teu máximo. Quando você aceita e diz em alto bom tom, mas é o meu jeito, é assim, então você não aceita mudar, você não aceita melhorar, você não se dispõe a continuar, você já parou. E aí não tem nada que ninguém possa fazer, nem o Espírito de Deus, porque você não quer. Você entendeu? Meu conselho para você é: reveja se você é daqueles que diz assim, esse é o meu jeito. Sabe qual que é o seu jeito? Deveria ser o jeito que o Senhor te criou para ser. Não o que tu acha, não o que te disseram, não o que tu pensa, não, mas aquele, o autor e consumidor da vida, aquele que te deu a vida, aquele que projetou você, ele sabe para o que você foi criado. Agora, quando você aceita o lixo na tua vida, quando você aceita essa situação na tua vida, é o meu jeito, você já chegou no teu limite, e você não vai além. Acabou. Acabou. Mas para o Senhor não. Se você quiser, se você ouvir, você pode comer o melhor dessa terra. Mas o justo vive pela fé. Se você crer, se você buscar, Jesus falou, vinde a mim. Querido, não é o Senhor mais que vai. O Senhor ia lá no Éden. No Éden o Senhor procurava Adão e Eva. Agora não. Agora é nós que temos que procurar o Senhor. É você que tem que se esforçar, porque o reino de Deus, o reino dos céus, só vão entrar nele quem se esforçar. Quem olhar para si e dizer assim, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não sou assim e eu não vou ser assim. Que posição, que decisão que você toma? Vai continuar com o lixo? Tira para fora. Põe a mão no teu coração. E seja sincero com Deus. Pare de enrolar o Senhor. Ou melhor, pare de enrolar você, né? Porque Deus ninguém enrola. Não se engane, queridos. A Bíblia diz que a Deus ninguém pode enganar. Fale com Deus. Peça perdão nessa noite.
Diga para o Senhor todas as coisas que estão lá dentro, que são impurezas, que são lixos, são coisas que te incomodam. Diz para o Senhor: Senhor, eu não quero isso, Senhor, eu não aceito isso. Tá difícil mudar, mas eu peço a tua ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso amigo. Não aceite palavras de maledicência, não aceite impureza no coração, no pensamento, não aceite esse comportamento que destrói a tua vida, não aceite esses vícios, não aceite esse mau hábito que você tem, não aceite. Diga para o Senhor, coloque para o Senhor, entregue para Ele hoje, peça perdão, bota para fora tudo isso, e feche essa porta, para que nunca mais essas coisas voltem na sua vida. Pai, Senhor, obrigado, Paizinho, obrigado, Senhor. A tua palavra, Senhor Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Pai, que o Senhor possa produzir em nós, Pai, neste momento, Deus, um constrangimento tão grande, Pai, um arrependimento tão grande, Pai, ó Espírito Santo, que nós, Senhor Deus, não venhamos a conseguir permanecer no estado que chegamos aqui, que nós não venhamos continuar, Senhor, ó Deus, com esse lixo, Pai, dentro do nosso coração, Paizinho, Senhor Deus, com esses hábitos, com esses costumes, Pai, que herdamos, que praticamos, Pai, com essa mentalidade, Senhor Deus, muitas vezes medíocre, dizendo, Pai, que somos assim. Pai, o Senhor nos fez menores do que, ó Deus, a tua vontade, o Senhor nos fez inferiores, mas o Senhor nos fez a tua imagem, a tua semelhança. Pai, por isso, Pai, nessa noite, eu rogo pela tua igreja, pelos meus irmãos, que o teu Espírito Santo neste lugar, Pai, quebrante, Pai, o nosso coração, Pai, nos arrependemos do nosso pecado, de todo o lixo que há em nós, e pedimos, Pai, que o Senhor venha regenerar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, Pai, em nome de Jesus Cristo, cada um que deseja não mais viver para si mesmo, não mais viver, ó Pai, debaixo desse jugo de escravidão, não mais viver dessa vontade dominante, Pai, do pecado, mas viver, Senhor Deus, a tua vontade, pela tua palavra, ó Deus, praticando aquilo que é bom, agradável, ó Deus, a tua perfeita vontade. Eu abençoo, Pai, a tua igreja nessa noite, cobre as nossas vidas, Pai, com teu sangue, purifica-nos, Senhor, em nome de Jesus, de toda essa imundícia. E aqueles que têm vivido, Pai, debaixo de fortalezas espirituais da maldade, eu repreendo agora em nome de Jesus esses espíritos e essas fortalezas, declarando, Pai, que esses vícios, cigarro, bebida, pornografia, esse lixo que há dentro de cada um, Pai, essas fortalezas de pecado sejam quebradas, Pai, em nome de Jesus, e que haja um romper, que haja, Senhor, uma transformação, que haja cura, que haja, Pai, libertação, e que eles sejam tocados, que eles tenham um encontro, que eles sejam, ó Deus, transformados pela tua maravilhosa graça.